Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Começando então mais uma edição aí dos 5 discos que mudaram a minha vida, no caso aí a vida do entrevistado. Então todas as quintas-feiras aqui no YouTube a gente lança um papo com um entrevistado, a reprise, né? Além de ficar no YouTube, obviamente, mas se você prefere apenas ouvir, a gente faz um podcast específico, bem editado lá. Felipe do Prisioneiros do Rock faz essa mão para nós, edita lá, coloca trilha sonora, coisas que aqui no YouTube a gente não consegue, mas no Spotify e nos outros streamings estão liberados, então segue lá. Na sexta-feira sempre tem um vídeo novo no Spotify, não deixe de seguir a gente por lá. Pois bem, né, a gente, antes de iniciarmos, né, antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, quero lembrar aí e fazer um convite para vocês entrarem na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Então tá, chega de surpresa, né? De deixar essa expectativa. O nosso convidado de hoje é o meu amigo aí, André Zils, do canal Rock Collection, e ele vai contar quais são os 5 discos que mudaram a vida dele. Então, Disconnector, estou aqui com meu amigo André Zils, do canal Rock Collection. André, cara, um prazer te ter aqui, cara. Sou teu fã aí, já assisto teu canal há um bom tempo. Eu sei que tu já começou o canal, apagou, voltou e apagou. E todas as vezes eu te acompanhei, estava lá inscrito no canal. Muito legal, cara. Gosto muito do teu trabalho, justamente por trazer algumas bandas aí que estão fora do circuito, né? Tu vai um pouco no lado B, faz uma pesquisa e coisa e tal, mas também aquela parada lá da parte mais técnica do áudio, que eu acho muito legal, assim, tem pouca gente fazendo. Eu confesso que eu não me lembro de ter outro canal aqui no Brasil, mas isso é muito interessante para os colecionadores, até para entender, né, um remaster, um remix, como é que isso funciona, muito legal. Prazerzão te ter aqui, meu velho. O prazer é meu, cara. Muito feliz aqui, honrado de estar participando. O teu canal, assim, eu diria que aí desde que eu comecei a acompanhar os canais aí, eu acho que surgiu durante a pandemia também, né? Sim. Putz, foi assim das boas surpresas aí que eu tive aí também. Um canal também bem diferencial. Você fala aí sobre não só mostra discos, né? Mas você fala principalmente aborda assuntos aí do que está acontecendo no mundo. Eu acho isso bem legal assim com relação à música, tudo. Legal, cara, massa. Meu velho, vamos, antes da gente começar, só relembrando aí qual é a proposta, né? A proposta aí dos 5 discos que mudaram a minha vida é sempre trazer um entrevistado aqui para falar dos discos, né, que em algum momento da vida impactou e mudou, seja a cabeça para a música, seja algum momento específico da vida mesmo, né? Então, fica super à vontade aí para trazer os teus discos. Vamos começar aí com o teu primeiro, não sei se tu fez de ordem cronológica, mas também isso não é importante, se precisar pular no tempo, só nos contextualiza e vamos embora, meu velho. Tranquilo, tranquilo. Então, é uma pergunta, assim, que dá abertura para você pensar em várias coisas, né? Eu fui mais pro lado, assim, de discos que fundamentaram o meu gosto musical hoje, né? Aqueles discos chaves que me levaram para outros caminhos aí da música, né? Então, não tá mais ou menos na ordem que as coisas foram acontecendo. Antes de mostrar o primeiro aqui, vou só contextualizar um pouquinho, sem me alongar muito aí. Claro. Então, em casa, cara, os meus 2 irmãos, né? Eu sou o caçula, tenho mais 2 irmãos aí. Eles ouviam rock, um deles era mais ali chegado no heavy metal, né? E na época ali que eu era criança, pré-adolescente, era barulho demais para os meus ouvidos. Já pro lado dos meus pais era música caipira, aquelas bandinhas alemãs, tipo polka, essas coisas assim, sabe? Uhum. E música clássica. Música clássica eu já me interessava um pouco mais, gostava muito da melodia, aquela coisa ali dos ápices que tem, daí entra ali numa coisa mais introspectiva, mas era muito parado para mim, né? Eu precisava de uma coisa um pouco mais agitada, né? E nessa época aí eu selecionei um aqui, que é esse disco, do George Giorgio Moroder. Moroder, From Here to Sensacional. Eternity, cara. Nossa, isso aqui fez muito parte da minha vida. Até hoje eu ouço ele e a sensação que eu tenho é a mesma, né? Giorgio Moroder aí, que é um cara
produtor, compositor aí que contribuiu aí com infinidade de artistas, né? Desde Donna Summer, Daft Punk, Sammy Hagar, Cheap Trick, até Britney Spears já trabalhou. E eu arrisco a dizer que ele foi um dos caras aí que fundamentou a música eletrônica mais dançante ali, principalmente, né, o que virou ali nos anos 80. Eu acho que ele tem um dedinho ali fundamental nessa parte, né? Trabalhou em trilhas sonoras bem conhecidas ali, como História Sem Fim, Flashdance, ali, né? Ele teve um dedinho ali também. E, cara, eu gostei muito disso porque é uma música eletrônica mais dançante, mais discoteca, digamos assim, né? E como eu sou um cara que gosta muito de melodia nas músicas, né? Mexeu muito comigo isso aqui e me abriu portas para sons eletrônicos como Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Automat, Tangerine Dream, uma diversidade aí, consequentemente também meio que abrir um pouquinho o espaço ali para eu gostar futuramente de rock progressivo, AOR, ou seja, tudo que tivesse teclado ali me interessava. Sensacional, cara. Jorge Moroder é um grande produtor aí dos anos 80, né? Eu esqueci o nome da música, aquela bem famosa com a Donna Summer, que ela estourou no mundo. Tem um clipe I Feel maravilhoso. Love. I Feel Love. Tem um clipe maravilhoso também. E foi o que tu falou, né, cara? Ele sedimentou aí a música eletrônica para multidões, digamos assim, né? Saiu de um nicho específico ali, né? De discoteca mais viajandonas em alguns momentos e abriu para o lado pop, assim, e construiu uma carreira sólida aí. Como, cara, tu falou muito bem aí, tem vários artistas que a gente nem imagina e esse cara botou a mão aí na produção dos álbuns dos caras, né? Pois é, tá nativa até hoje, até onde eu sei. Então, tá verdade. Vamos pro segundo aí? Vamos lá. Bom, saindo da música eletrônica, né? Daí, quando eu comecei a me interessar por rock, eu tinha isso aqui em fita cassete, Bad Reputation, da Joan Jett, esse aqui é o primeirão dela, né? Uhum. E, cara, é uma daquelas fitinhas, assim, na época eu tinha um radinho, coisa pequena ali, um toca-fita, e escutava isso aqui diretão. Me agradou porque, assim, não era aquela coisa que na época eu achava barulhenta como um heavy metal, né? Aquele rock and roll mais básico, mais quadrado ali, né? Uma pegadinha meio punk, mas bem animado, né? E eu acho que era a primeira vez que eu ouvia uma mulher cantando rock, né? Uma voz mais agressiva, tudo assim. E considerando que também o fator que eu era adolescente na época, né, ali os hormônios falavam um pouquinho mais alto também, né? Então eu era meio apaixonado pela Joan Jett. E, cara, foi um disco assim que também eu diria que foi o pontapé inicial assim para o rock and roll na minha vida, assim. Foi esse disco aqui da Joan Jett. A Joan Jett veio dos Runaways? Não, tô confundindo. Isso, ela era guitarrista e co-vocalista das The Runaways. Que legal, cara. Muito legal, cara. Esse espírito aí desse tipo de som delas, cara, iniciou no trabalho das Runaways, né? Assim, acho que depois no solo ela trouxe um pouco para o lado mais acessível, digamos assim, né? Um som mais não tão pesado quanto o Runaways, apesar de Runaways não ser um mega peso, mas trouxe mais acessível para o grande público e estourou aí mundo afora, né? Baita disco. Sim, ela era muito fã ainda é, né, muito fã de Ramones, então assim, as Sim. músicas delas têm muito aquela pegada dos Ramones, que é aquele punk, mas não é aquele punk sujão, agressivo, aquela coisa Isso. mais divertida, né? Exato. Muito legal, cara. Muito legal. Legal mesmo, cara. Vamos para um terceiro aí? Vamos embora. Cara, o terceiro, esse explodiu minha cabeça quando eu vi. Made in Caralho. Japan, do Deep Purple, cara. Foi meu primeiro contato com o Deep Purple. Ainda não era uma música pesadona, assim, mas em relação ao que eu estava lendo com o Joan Jett, por exemplo, explodiu minha cabeça, assim. Cara, Highway Star tinha uma pegada muito acelerada, né? Tem ainda, né? Uma pegada muito acelerada, assim, e eu fiquei alucinado, assim. Quando eu vi ali o solo de guitarra do Rich Blackmore junto com o teclado ali do John Lord, eu, caraca, que é isso, né? E, putz, daí tem, não vou falar de todas aqui, mas as principais, Child in Time, que, né, putz, aquela coisa suavezinha, daqui a pouco o Ian Gillan começa a despirocar na voz ali, gritar e volta para aquela coisa suave, né? Eu arrisco dizer que essa aqui também foi uma música que me fez começar a interessar mais tarde pelo rock progressivo. E uma que eu gostava muito aqui, que é Stranger Kind of Woman, né? Maravilhosa.
Cara, eu curtia muito aquela parte que tem o Ian Gillan e o Rich Blackmore brincando ali, né? O Rich Blackmore faz ali um sonzinho de guitarra e o Ian Gillan responde com a voz ali. Cara, eu achava o máximo isso. Tanto é que na época eu tinha o vinil, eu pegava ali a agulha e tentava acertar ali justamente essa parte para ouvir via ali aqueles 2, 3 minutinhos que ele fica nessa brincadeira. Eu achava muito legal. Sensacional, cara. De Purple, a Santíssima Trindade aí com Black Sabbath e Led Zeppelin aí, né, dos anos 70. E esse disco aí, os caras estavam no auge, né, assim, não só no auge da carreira, mas no auge criativo da banda, né, assim, o Ian Gillan estava cantando muito, A com voz do Ian Gillan tá sensacional, né? potencial incrível, assim, né, e ele manteve ainda mais alguns anos, claro que com a idade, né, não tem como manter uma voz de Sim. 20 anos, mas é um cara que nessa época aí tava sobrando no palco, né? Todos eles, na real, né? Estavam sobrando, né? Os caras eram gênios, né? Bora lá então pro quarto, meu velho. O que tu reservou para Vamos nós lá. aí? Agora sim a coisa ficou séria. Porra, Mob meu. Rules do Black Sabbath. Muito massa, cara. O primeiro disco do Black Sabbath que eu escutei, eu acho que com o Ozzy, cara, eu deveria conhecer Paranoid, assim, mas não sabia que era Black Sabbath, ou que era, tipo, eu conhecia por ter ouvido em algum lugar, assim. Mas o meu primeiro contato, assim, de um disco inteiro, completinho, foi com o Mob Rules do Black Sabbath. E, cara, na época você não tinha acesso à informação, a nada, né? Então eu nem sabia quem era Ronnie James Dio, né? A primeira vez que eu tinha ouvido falar nele na vida, eu nem sabia que ele já tinha tocado em outras bandas e já tinha carreira solo. E, cara, assim, foi um choque também porque, putz, é um som pesadão, mas mais arrastadão, assim, não é aquela coisa acelerada, né? E, putz, os vocais do Dio, assim, fantástico, né? Aquela coisa suave, assim, gostosa. Daqui a pouco o cara tem aquela voz poderosa lá em cima, forte, né? Quando precisa, ele oscila bem nisso, trabalha bem nisso. Putz, sem contar os riffs aqui do Tony Iommi, né? É cativante, assim, de primeira. Na época ali, eu tinha medo dessa capa aqui, cara. Aí eu botava para escutar uma música instrumental que tem aqui, a E5150, né? Fala em português mesmo. É uma instrumental ali, meio sinistrona, daí eu ficava escutando aquilo, vendo a capa aqui, parece que esses bichos aqui estavam saindo dos cantos da casa, assim. Mas foi o que assim, me iniciou no rock pesado mesmo, foi esse disco aqui do Black Sabbath. Sensacional. O Ronnie James Dio com uma potência vocal incrível, né? Ele Sensacional. cara baixinho, mas com uma voz muito grande, né? Assim, é incrível, né? Como esse ao contrário do Anguilo, ele manteve uma voz boa durante muitos e muitos anos, né, André? Eu não sei se Ele soube cuidar, né? eu não sei se é a questão do álcool, né, das drogas. Acho que o Anguilo também fumava, né? O Dio, ele sempre porque o Dio, quando ele entrou no Black Sabbath nessa época aí, ele já era, acho que o cara mais coroa da banda, assim, né? Porque ele começou lá Sim, no Elf, Brave, né? ele já era coroa quando ele começou no Elf lá, né? Ele já não, que coroa não, mas ele já tinha uns 20 e poucos anos quando começou no Elf, né? Ele já tinha uma experiência, né? E soube conduzir a carreira muito, muito bem, né, cara? E É, tu, pode na falar. biografia dele, ele fala isso, né? Assim, que ele sempre teve muito cuidado com a voz, né? Que era o ganha-pão dele, né? Então, tipo, ele não era santinho, ele diz ele que só fumava uma maconha de vez em quando, mas ele não ia para drogas pesadas, assim, porque realmente ele tinha uma preocupação com a voz. Né? Sensacional. E te marcou mais hoje, né? Agora trazendo um pouco para a realidade, tu ainda tem esse carinho muito maior hoje pelo Black Sabbath da fase Dio, ou tu já mudou essa. Isso é momento, música, agora não estou falando de Sim. momento, né? Nem estou falando de músicas que mudaram a minha vida, né? Mas momentos, assim, né? Hoje, na fotografia atual aí. Cara, eu ainda gosto muito assim, na briga ali de Dio e Ozzy, eu ainda prefiro o Dio. Legal. Muito Talvez massa. justamente por ter sido a minha primeira impressão, então marcou, né? Mas eu ainda gosto das duas fases, acho que elas têm os seus poréns ali, mas, cara, essa fase com o Dio eu acho sensacional. Que demais, cara. Muito legal. Vamos lá, então, para o último e quinto disco aí. O que tu nos reservou aí para esse último momento? Cara, esse aqui
Inclusive, acho que eu já vi alguém nessa série aqui do seu canal mostrando. Acho que deve ter sido de muita gente. British Sensacional. Steel, Judas Priest, cara. Também foi a primeira coisa que eu vi do Judas Priest. Aqui eu conheci o que era heavy metal. Acelerado, empolgante, muito bem tocado, aquela dupla de guitarristas ali fantásticas, assim. Tem uma música aqui que não é muito citada, que é a última, que é Steeler. Uhum. Cara, tem um solo animal de guitarra ali. Cara, Breaking the Law, putz, tudo bom aqui, né, cara? Metal Gods, Living After Midnight. Eu botasse aqui pra escutar em casa, eu tinha vontade de sair correndo, pulando igual uma pulga dentro de casa, assim, porque contagiava muito, assim. Também é um disco, assim, que eu escutei muitas e muitas e muitas vezes. Isso, E daí, daqui pra frente, só história, né? Daí fui absorvendo outras coisas, mas aí aqui já não achava mais barulho, aqui já curti. Já conectou muito o som aí, né, cara? E eu acho que Sim, esse sim. disco aí, como tu falou aí, cara, é um disco de entrada do Judas para muita gente. Eu também, cara, eu conheci o Judas. Eu não sei se porque a gente encontrava no Brasil. Eu comecei, quando eu comecei minha coleção lá nos anos 90, era CD, né? Então a gente tinha precariedade de achar os discos, né? Como tu comentou no início, assim, né? Informação, encontrar o disco não era fácil. Quando encontrava, não era uma coisa barata, como o pessoal, ao contrário do que o pessoal tem no imaginário hoje, né? De que os discos eram baratos. Cara, o disco nunca foi barato, nunca foi uma coisa, Sim, sim. cara, que o cara pudesse comprar 5, 6 numa tacada só, né? E eu me lembro, cara, que aqui no Brasil não saiu muita coisa. E eu, se não me engano, cara, esse disco aí saiu numa versão do Best Price, que a capa. Isso. Cara, acho que era isso que tinha do Judas. Eu não me lembro de outro, se tinha algum outro deles. Cara, era esse e era o Stained Class. Stanley Esses dois, Class. assim, que eu lembro que também Verdade. era pela Best Price lá. Verdade. Eu Eram até esses tenho dois que eles você aqui. achava nas lojas. Eu até vou ver se eu não acho que tem aqui. Standard Class. O British não tá aqui, mas tem o Standard Class. Opa, aí, é esse aqui. E era uma capa, cara, né? Nessa época, até o CD não era Picture CD, era o CD prateado, né? E, cara, essa relação, assim, né, de não informação, o que tu sentia, né, assim, olhando para um disco como esse, querendo saber as letras, e os caras me vêm com propaganda dentro, né? Como é que tu, como colecionador e amante da música, assim, te sentia frustrado na época, ou por ser muito comum a gente não ter informação, né, direto, assim, a gente não sabia como é que era o disco mesmo, né, não tinha referência, né? Não me incomodava, na verdade, assim. Eu nunca fui o cara das letras, de ir atrás, de procurar as letras, de traduzir, assim. Eu não sei, eu nunca tive muito interesse. Mas eu tinha vontade de conhecer a história da banda, saber mais, ou até mesmo conhecer os outros discos, né? Foto, né? Então, Não tem foto. assim, não tinha nada, né? Cara, o que eu tinha raiva é quando você comprava CD, assim, fugindo um pouquinho aí, né? Mas eu tenho raiva quando compro uns CDs mais antigos, assim, que nem o nome dos integrantes da banda tem. Daí eu fico muito puto. Não sabe nem quem que canta ali, né? Quem que toca guitarra, nada. É foda. E acontecia muito isso nos anos 90, né, cara? Sim. Era bem comum, né? Muito mais do que a gente imagina hoje, né? André, muito obrigado pelo teu tempo aí, cara. Foi uma honra aí te ter aqui nesse quadro aí. Vamos ver se a gente faz outros aí. É a hora que pintar alguma outra parada aí, uma live, alguma coisa assim, vou te chamar para a gente continuar esse papo aí. E faz o convite aí para o pessoal conhecer o teu canal. Vou deixar o link aqui na descrição também. Beleza? Quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. Aí. Muito legal estar participando aqui. Acho que o mais legal de se ter canal assim na internet e no YouTube aí é justamente esse contato que a gente vai fazendo com a galera, vai conhecendo. Verdade. Você vê que você não é o único maluco que está no mundo que ainda compra mídia física, tem outras pessoas, né? E convido a galera a passar lá no canal. Você já falou bastante ali, né, do canal ali. É um canal que também começou na pandemia aí, né? Como você falou, eu já cancelei ele algumas vezes, voltei. Agora tá firme e forte lá. Eu dou preferência a falar de discos de bandas que não são muito conhecidas ou aqueles discos não muito mencionados, né? E às vezes aspectos técnicos, alguns tutoriais lá. Então, dê uma conferida lá que eu acho que vocês vão gostar aí. E se não estão inscritos aqui ainda também no Marcelo aqui, aproveita e já se inscreva aí que o canal dele é foda. Valeu, meu velho. Lembrando aí, antes de finalizar, que esses vídeos dessa série vão ao ar às quintas-feiras, às 19 horas no YouTube, e também quem prefere aí apenas ouvir, a gente faz uma edição, na realidade, o Felipe, lá do Prisioneiros do Rock,
faz uma edição colocando algumas trilhas junto aí, enquanto os nossos entrevistados aí falam sobre os discos que mudaram a vida. Então, fica um pouco mais dinâmico no áudio. Então, o pessoal aí na sexta-feira, a partir das 19 horas, tem acesso. Aproveita o fim de semana aí, vai dar uma caminhada na rua, vai limpar a casa, vai lavar uma louça, já põe um fonezinho no ouvido e aproveita. Outro recadinho aí, antes da gente finalizar, quero convidar todo mundo aí a conhecer a desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. André, mais uma vez, muito obrigado e até mais, cara.